Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. Estamos no Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Olá, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. Hoje vamos abordar o tema do direito de família. Nós vamos falar sobre o impacto da pandemia na fixação, revisão e execução da pensão alimentícia. E quem está conosco é a advogada Lisiane Estevam, especialista em direito civil, família e sucessões. Boa noite, Lisiane. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar no Papo Certo de hoje. Obrigada pelo convite. E você já pode enviar a sua pergunta, comentário aqui para o nosso WhatsApp, 3029-8080, que a doutora Lisiane vai responder tudo aqui no programa. Nós já voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu já te convido para interagir conosco através do nosso WhatsApp 51-3029-8080 para tirar todas as suas dúvidas. A pandemia impactou a vida de todo mundo, profissional, pessoal, social e economicamente. E muitos núcleos familiares também foram afetados, o que levou a uma necessidade de novas regras da vida e das relações sociais. Doutora Lisiane, quais seriam essas novas normatizações? As novas normatizações eu dividiria em 2 pontos. Interna, né, que é do núcleo familiar, que eles resolvem pela colaboração, pela solidariedade, o melhor caminho para a pensão alimentícia. Ou externa, que daí é pela força do Poder Judiciário, né, que daí a pessoa, o que pode ocorrer é uma terceira pessoa pagar os alimentos, né, e aí aquele devedor originário passa a ser devedor desse terceiro e o alimentante, né, quem recebe a pensão fica em dia. Ou pode também ocorrer de uma terceira pessoa, né, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, que o devedor indica essa terceira pessoa e tem que ter a anuência do credor. E também pode ocorrer uma terceira pessoa sem anuência do devedor, né, e ao Poder Judiciário e assumir a pensão alimentícia do menor, ou enfim, do alimentante. Perfeito, obrigado. Doutora, e antes da pandemia era fixada a pensão alimentícia de acordo com a condição econômica e social, dependendo da condição do alimentado. Esse cenário mudou? Quais são os critérios para fixar atualmente esse valor? Os critérios anteriormente utilizados, a gente chama que ele seria o binômio a necessidade e a possibilidade, ou seja, a necessidade de quem recebe os alimentos e a possibilidade de quem paga os alimentos. Hoje, houve uma mudança radical. Hoje, na verdade, se leva em consideração a necessidade, né, de quem necessita dos alimentos, a possibilidade de quem paga e a adequação, ou seja, ver a situação do todo, a forma mais adequada de pagar a pensão alimentícia. Então, é um equilíbrio. Antes era um pouco diferente. Isso. Antes via-se apenas a necessidade. Hoje é o equilíbrio entre as duas partes. Antes era a necessidade e a possibilidade. E hoje é necessidade, possibilidade e adequação. Adequação ao contexto todo. Certo. Muito bem. É possível estabelecer um prazo de duração da pensão
especialmente em período de dificuldades econômicas? O prazo que se estabelece primeiro em relação ao filho, na verdade, o filho, quando é menor de idade, ele tem, né, o direito à pensão alimentícia até atingir a maioridade. Quando o filho atinge a maioridade, ele tem que ter a capacidade e a necessidade de receber esses alimentos. Quando se trata de ex-cônjuge ou ex-companheira, na verdade, a pensão alimentícia é uma excepcionalidade, né, que deve ser levada em consideração o pagamento da pensão para que a outra parte consiga se reinserir no mercado de trabalho, consiga ter aquele equilíbrio entre o homem e a mulher, que a gente sabe que, na verdade, não existe o equilíbrio, né, financeiro de uma igualdade de salários, mas restabelecer esse equilíbrio, e daí este é o prazo que é concedido, exatamente aquele trinômio, necessidade, possibilidade e adequação. Então, tem relação com essa condição econômica de ambas as partes. E a senhora comentou que não é automaticamente que o filho que completa 18 anos, enfim, a maioridade, ele deixa de ter o direito da pensão, correto isso? Não, exatamente. Muitas pessoas acham que o filho atingiu a maioridade, que automaticamente cessa a pensão, né, fica exonerado do pagamento da pensão. Na verdade, não. Na verdade, há a necessidade de entrar com uma ação pedindo exoneração de alimentos, e daí o filho, a outra parte, tem que provar a necessidade, né, que ainda tem a necessidade de receber ou não. Se trabalha, enfim, se já tem a independência financeira, daí realmente ocorre a exoneração de alimentos. Perfeito, muito obrigado. Doutora, até continuando sobre esse assunto, uma pergunta minha mesmo. Antigamente, não sei como está agora, né? O filho fazia 18 anos, então poderia continuar com a pensão, no caso, se ele estivesse cursando o ensino superior. Continua, permanece desta forma? Como ficou isso? Continua. Na verdade, assim, o ponto principal é a necessidade. O filho tem a necessidade ainda desses alimentos? Tem. Então tá. Então, se ele tem a necessidade, deve ser continuados os alimentos. O fato de atingir a maioridade ou cessar o curso superior não é automático isso. Tem que haver a prova de que o filho não tem mais a necessidade de receber esses alimentos. Perfeito. Isso mesmo, então, tá bom, muito obrigada. Doutora, e a pandemia acabou desencadeando uma nova normatização que tange ao equilíbrio alimentar entre os cônjuges. Qual seria esse novo equilíbrio alimentar? Que anteriormente, o que ocorria em relação aos ex-cônjuges e ex-companheiros? A pensão era estipulada para que, especialmente a mulher, né, que é quem recebe a maioria das vezes a pensão, que ficasse no mesmo status quo anterior, quando eram no período de casados. Hoje não. Hoje tem uma mudança radical e o próprio tribunal tem visto de uma forma diferente. Na verdade, assim, a pensão é concedida no período que a mulher tem para se restabelecer no mercado de trabalho, né, para ter um equilíbrio, para uma igualdade entre homem e mulher, supostamente, né? Então, exatamente, é aquele trinômio. Tem a necessidade, tem a possibilidade, tem a adequação. Nos cônjuges, ex-companheiro, não basta assim, um ter a necessidade, o outro ter a possibilidade. A pensão alimentícia para o ex-cônjuge e ex-companheiro não pode ser vista como uma aposentadoria. Né? Ou seja, não pode ficar com que a pessoa que recebe a pensão ficar num estado de conforto e quem paga a pensão ter que ter aquela obrigação, aquela onerosidade para o resto da vida. Então, isso não. Né? Certo. E quando há uma redução então, na fonte de renda, comprometendo o pagamento da pensão, é possível reajustar o valor estipulado? Sim, é possível reajustar o valor estipulado. Na verdade, quando tem acordos ou decisões judiciais e ocorre um impacto financeiro na vida do pagante, né, de quem paga a pensão alimentícia, pode entrar com uma revisional de alimentos, né, mas tem que mostrar efetivamente que houve essa redução. O que tem acontecido na pandemia, com a pós-pandemia? Houve um impacto financeiro na vida de praticamente todos, de uma forma geral. Claro que durante a pandemia tem várias pessoas que lucraram, a farmácia, supermercados, o pessoal de TI, mas tem que provar que efetivamente houve essa redução. E outro ponto também é que essa redução pode ser temporária.
Então, também isso, pode não, durante um período temporariamente houve uma redução, mas passado esse tempo pode voltar ao patamar de salário anterior. Então, tudo é caso a caso, então tem que ver cada caso de que forma pode ser estabelecida essa revisional de alimentos. Mas essa revisional também pode ir no caminho contrário. Se houve um aumento na renda da pessoa, também pode haver uma revisional para cima nesse valor. Pode entrar com uma revisional para majorar os alimentos, ou seja, para aumentar a pensão alimentícia. E também da necessidade daquele filho. Sim. Né? Vamos que o filho desenvolva uma doença, hipoteticamente, também, e a mãe, enfim, que esteja com a guarda, não tenha condição, também pode ser, neste caso, também exigido ali, né? E via judicial, que haja um aumento nesse auxílio do alimentante, né, para o alimentando. Sim, com certeza, pode pedir a majoração, aumentar o valor pela necessidade do filho. Então, o grande cerne da questão aqui é a capacidade, a necessidade e o equilíbrio entre essas duas questões. Isso, que é a proporcionalidade, né? Perfeito, obrigado. Bom, então, continuando sobre esse assunto, houve um aumento significativo realmente, né, nos ajuizamentos, das ações revisionais de alimentos nesse período de isolamento social. Um percentual, doutora, um percentual aproximado do crescimento. Na verdade, a gente teve um aumento de revisionais de alimentos significativamente no Poder Judiciário. Alguns casos de pessoas que efetivamente houve uma redução de alimentos, né? E outros casos que algumas pessoas utilizando o momento dessa crise econômica que a gente teve, dessa dificuldade, entrando muitas vezes com um pedido de antecipação de tutela ou liminar. O que é antecipação de tutela? Tu entra com uma ação e pede que antecipadamente o juiz conceda um valor, ou maior ou menor. Mas, na verdade, tem que ser analisado, como eu falei anteriormente, tem que ser analisado caso a caso. Né? Porque realmente houve, de forma generalizada, realmente houve um impacto financeiro a pandemia. Uma curiosidade minha, houve aumento no pedido de pensão alimentícia, não por filho ou cônjuge, mas por terceiros, como pai, mãe, avós, também houve esse aumento? Houve um aumento no Poder Judiciário, não tão significativo. Os filhos, com certeza, é onde o volume é maior. Mas pais têm bastante ações, né, pedindo pensão alimentícia para os pais, pedindo pensão alimentícia para os filhos. Muito bem. Doutora, existem soluções alternativas para a manutenção, então, da dignidade de todos envolvidos no litígio familiar? Enquanto há esta discussão, não é? Sim, eu acho que deveria preponderar a compreensão, a solidariedade entre as partes, né? Mas muitas vezes não ocorre isso, né? E quem perde aí, no final das contas, é o necessitado, que é o filho, né? Sempre é necessitado, sempre é o filho que perde. Muitas vezes há uma discussão entre pais, mães, né? Só que quem está no meio, que realmente é a parte frágil, ele, por conta de um não consenso, termina sendo prejudicado, que é o filho, né? Sim, com certeza, até porque o filho, ele é isento e muitas vezes o pai está de um lado, a mãe está de outro e o filho fica no meio e não sabe para que lado ir, porque um cobra uma coisa, o outro acaba cobrando outras coisas, né? Perfeito. E, doutora, e como buscar a efetividade da execução de alimentos após a pandemia? A verdade é assim, a tendência é quando chegam ao escritório, eu quero a pensão e eu quero que pague em 3 dias, senão eu quero que prenda, quero a prisão. Né? Então, na verdade, assim, a prisão é um meio excepcional de buscar o pagamento da pensão alimentícia. Tem várias formas, uma é a colaboração, outra é o consenso. E também não, assim, pode entrar no patrimônio, né? Uma forma de buscar os alimentos, pode penhorar o Auxílio Brasil, pode penhorar parte do FGTS, pode suspender a carteira de motorista, né? Pode entrar, digamos, cheque especial, pode penhorar parte do cheque especial, né? Pode penhorar partes do crédito. Então, tem várias soluções, várias maneiras para manter a dignidade. O foco sempre tem que ser a pessoa, a quem recebe os alimentos, esse tem que estar protegido.
Mas também a gente tem que buscar o todo, né? Uma coisa que seja favorável a quem necessita dos alimentos e que também não seja danoso para quem tem que efetivamente pagar. Certo, obrigado. Exatamente. Doutora, quanto tempo demora um processo de revisão de pensão alimentícia? Revisional de pensão alimentícia, na verdade, assim, ó, o tempo ele é bastante complexo, porque depende da vara, né? Às vezes nas comarcas pequenas é a própria vara civil que entra toda essa questão de família e tem as varas especializadas que são de família. Então, assim, ó, é complexo dizer um prazo efetivamente que ocorre. Às vezes pode ser rápido e às vezes pode ser demorado. O que é rápido? Rápido seria 6, 8 meses, 1 ano. Isso é rápido. Isso é rápido. E demorado? Dentro do Poder Judiciário Tem revisionais que estão no Poder Judiciário há 3, 4, 5, 6 anos. E retroage o valor desde a data que entrou? Desde a data que entrou com a ação. Certo, obrigado. Mas isso para o caso de uma revisional, né, doutora? Isso. Mas no prazo normal, assim, o casal... Um pedido de pensão. Um pedido de pensão. Pedido de pensão, o deferimento da pensão, ele é rápido. Né? Porque geralmente se entra com pedido de pensão e pede a tutela de urgência, ou seja, a liminar, que seja concedido imediatamente. E de regra, o que é estabelecido 30% do salário, de quem tem o dever de pagar a pensão. Obrigado. Perfeito. Bom, o papo está muito bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o papo certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a advogada Lisiane Estevão, especialista em direito civil, família e sucessões, que está falando sobre o impacto da pandemia na fixação, revisão e execução da pensão alimentícia. Doutora Lisiane, é possível ajuizar em uma única ação de execução de alimentos cobrando as 3 últimas parcelas pelo rito da prisão e os débitos alimentares anteriores pelo rito da penhora? Sim, é possível. Na verdade, agora em 28 de agosto, o STJ decidiu que é possível, numa única ação, entrar com ação que a gente chama de coerção pessoal, que é o rito da prisão, né? Que é o devedor de alimentos ele é intimado para em 3 dias pagar a pensão ou justificar o porquê de não ter condições de pagar a pensão, né? E o rito da penhora, que é os valores anteriores, né, há 3 meses atrás, enfim, 3 meses atrás, que pode daí pelo rito da penhora. Né? Então, assim, a prisão é 3 dias para pagar ou justificar, se não fizer, é expedido o mandado de prisão. Os períodos anteriores pode penhorar bens, né? E uma coisa que eu acho que é interessante deixar claro é que, na verdade, assim, não são excludentes, correm junto. Às vezes passa, tem um mandado de prisão, mas quando eu estiver preso não vai poder ser penhorado os meus bens. Sim, enquanto tu está preso lá, vai estar penhorado os teus bens, vai poder ser penhorado, né? Isso foi uma forma de não ter tantos volumes de ações no Poder Judiciário. Foi uma forma de compactar, né? Certo, obrigado. E chegou a hora de nós interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Então, vamos lá. A Marlene da Silva, moradora de Alvorada, escreve: meu filho está cursando faculdade e fazendo estágio remunerado. O pai é obrigado a continuar a pagar a pensão?
Sim, o pai é obrigado a pagar a pensão. O fato do filho estar na universidade, estar fazendo estágio, de receber um valor, então, não existe assim, porque está recebendo o valor de estágio, eu vou me exonerar de pagar os alimentos. Não, a obrigação continua com o filho estando na universidade e fazendo estágio. Perfeito. E, doutora, como é feita a divisão, que isso é uma curiosidade de todo mundo, do valor da pensão quando há mais de um filho e mais de uma família envolvida? Por exemplo, quando há 2 filhos com uma mãe e outros 2 com outra mãe. Como é feita essa divisão do valor da pensão? De regra, a pensão alimentícia é 30%. Isso é quando a gente está falando de um único núcleo familiar. Quando existe mais de um núcleo familiar, quando existe 2 núcleos familiares, de regra, se estabelece 15% para cada núcleo. Ou se tem 3 núcleos familiares, de regra, nunca se estabelece menos de 10%, levando sempre em consideração se esses 10%, ou pode até reduzir um pouco os 10%, mas se cobre todas as necessidades do filho. Certo, obrigado. Vamos mais a uma pergunta aqui, então, que chegou pelo nosso WhatsApp. Doutora, eu gostaria de saber, quando o pai não tem condições de pagar a pensão, quem paga? Meu nome é Regis, eu sou de Estância Velha. Quando o pai não tem condições, e aí tem que ser comprovado que o pai não tem condições de pagar a pensão. Aí pode ser chamados avós, pode ser chamado tios, pode chamar os irmãos que têm o dever de pagar de alimentos, É pela relação de parentesco daí. Não só para o filho, mas também, como a gente já falou, um pai, um irmão, um tio-avô, que é algo comum, um avô, também entrar com esse pedido de pensão, não é? Pode, porque dentro da relação de parentesco. Não necessariamente só o filho, sim uma necessidade de alimentos, né? De alimentos, sim. Pode ser de um pai, pode ser de um irmão, pedir para outro irmão, pode. E quem determina se vai ter que pagar ou não, então, no caso, é o juiz. É o juiz, Analisando essa condição de ambos. Sim, analisando, o grande fator, a necessidade e a possibilidade, Às vezes tem os avós que não vão conseguir efetivamente pagar o valor da pensão que o neto, no caso, precisa. Então, pode ser chamado concomitantemente os avós e os tios. Pode ser mais de um, então. Pode ser mais de um, que é a relação de parentesco que determina esse equilíbrio do pagar a pensão. Normalmente se tem em mente que é o pai até erroneamente para a mãe. Na verdade, é do pai para o filho, que passa para a mãe administrar aquele recurso, né? Mas então, obrigado pelo esclarecimento. Exatamente. E aproveitando que nós estamos falando então sobre os parentes e os parentescos, Doutora, o que fazer quando não é possível, quando não se encontra o devedor então desses alimentos? Quando não se encontra o devedor dos alimentos, a gente pode pedir para que o juiz oficie os órgãos públicos e órgãos privados. O que seriam os órgãos públicos? Pode oficiar a Receita Federal, pode oficiar o Banco Central, pode oficiar o INSS, porque se é empregado, então está cadastrado no INSS. Então, tem várias maneiras de localizar o devedor para que ele seja intimado para pagar os alimentos. Isso via processo? Ou via processo. E o juiz que vai, então, notificar esses órgãos para informar aquela pessoa. Porque é muito comum, principalmente quando se quer fazer uma revisão do valor da pensão, que não se encontre esse alimentante. Então, pode ser via judicial e o juiz determina, então, para aquela fonte pagadora informar onde ele se encontra. Sim, para informar o endereço para poder fazer a citação ou a intimação. Isso acontece bastante do casal se separar, e especialmente o homem contrair uma nova família, um novo núcleo familiar, e simplesmente esquecer que existiu aquele filho. E literalmente assim sumir, Então uma forma hoje existe sim, pode oficiar a Receita Federal, o Banco Central, o INSS, então tem vários caminhos que a gente consegue localizar o devedor. Ótimo. Não tem escapatória para o devedor de alimentos. Exatamente, ele pode se esconder um tempinho, mas depois a justiça acha. Obrigado. Chegou mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Maria, eu moro no bairro Fátima, aqui em Canoas. Eu gostaria de saber se padrinhos e madrinhas também podem ser responsáveis, então, pelo pagamento desses alimentos. Porque o grau de parentesco talvez não seja parente, não seja parente. Na verdade, assim, é o que estabelece o pagamento da pensão, de solicitar
o pagamento da pensão é o parentesco. E padrinho não é parente. Padrinho não é parente. Não é parente. Também. Pode daí padrinho assumir aquilo que eu falei lá no início. Na verdade, assim, eu não quero deixar o meu afilhado em situações de miserabilidade ou de problemas, né, de passar problemas financeiros. Então, eu vou assumir a partir de agora pagar a pensão. Mas esta pensão paga também é considerada uma pensão alimentícia. No momento que ele assume aquela responsabilidade, ele passa a ter aquele dever. Passa a ter aquele dever. Inclusive o direito de deduzir lá no seu imposto de renda. Na verdade, agora tem uma nova decisão que a pensão alimentícia não pode mais deduzir no imposto de renda. Não, porque não é mais tributável, pelo imposto de renda. Pelo imposto de renda. Isso é recente. Sim, bem recente. Obrigado, doutor. Chegou mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante e gostaria de fazê-la. E sobre a indenização por abono afetivo, como que se faz? É final do telefone 026. Acho que seria abandono afetivo. Abandono afetivo. Isso. Abandono afetivo. O abandono afetivo. Isso ocorre bastante, né? E isso, na verdade, assim, os juízes que têm auferido o quanto seria este valor indenizatório, né? Na verdade, assim, a parte pede, mas é de caso a caso, né? Não tem como auferir o valor. Não cabe uma indenização por esse abandono afetivo. Além da pensão. Porque é o abandono material e abandono afetivo. Muito interessante. Muito bem. Doutora, quando o pai pode pedir, então, a exoneração da pensão alimentícia? Quando ele pode pedir para parar de pagar essa pensão? O pai pode pedir exoneração de alimentos quando o filho atinge a maioridade, né, que ele é plenamente capaz, mas é fundamental que a outra parte, quem recebe os alimentos, né, seja intimado, seja citado para se manifestar no processo em relação a essa exoneração de alimentos, né? Porque ele tem que comprovar, ou seja, o pai tem que comprovar que o filho não precisa mais receber a pensão, que ele já consegue se manter financeiramente sem essa pensão, né? Porque, na verdade, assim, muitos acham que a cessação dos alimentos, a exoneração dos alimentos, ela é automática quando atinge a maioridade. Mas, na verdade, não. Tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. É muito interessante isso. Obrigado. Realmente é uma informação que as pessoas normalmente não têm, né, doutora? Nós já estamos começando a nos encaminhar para os momentos finais do nosso programa de hoje, então talvez essa seja a última pergunta. Ela veio da Ana Cláudia. Ana Cláudia Braga, eu sou de Viamão e eu gostaria de saber, se a mãe ganha mais que o pai, mas tem a guarda da criança, ela pode pedir pensão? Sim, ela pode pedir a pensão. Porque, na verdade, assim, a pensão alimentícia é uma responsabilidade de mãe e de pai, né? Então, se a mãe ganha mais e tem a guarda, o pai tem a obrigatoriedade de pagar os alimentos. Na verdade, assim, o que tem que se ver é a necessidade da criança ou do adolescente, né? E a proporção, ou seja, a proporção necessidade e efetivamente o quanto o pai vai poder contribuir com isso. Porque às vezes, tipo assim, a mãe ganha 50 mil reais, o pai ganha 5. Eles não vão poder contribuir na mesma proporcionalidade. Mas, na verdade, fica adequado com as condições de cada um. Mas existe, sim, a obrigatoriedade. Não é porque está com a guarda e ganha mais. Muitas pessoas acham isso. Eu tenho a guarda ou vou pegar a guarda do meu filho para não precisar pagar a pensão, especialmente quando é mulher. Mas não. Muito obrigado. Então, eu quero aproveitar e agradecer a presença da doutora Lisiane pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Gostaria de agradecer o convite de vocês. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu quero agradecer, então, o pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã, ao vivo, para mais um Papo Certo com o promotor de eventos e empresário Anísio Monteiro, que vai falar sobre network, como as conexões podem ampliar os negócios. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês. Até lá!